Fala galera, beleza? E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo. É isso aí. Nós voltamos aí. Se caso você gostar desse livro aqui que nós vamos apresentar, faça um favor e compra pelo link da Amazon que está passando aqui, que é o www.dogrego.com/Amazon. Você comprando esse livro através do nosso link, você vai gerar uma comissão para nós. E você não precisa comprar só esse livro, você pode comprar o que você quiser na Amazon, como sapatos, perfumes, joia, carro, móveis, qualquer coisa que a Amazon vender, ela vai gerar uma comissão de venda para nós do Grego, e é onde nós estamos aguardando as moedinhas aí para melhorar nossos equipamentos e até fazer um cenário. É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre o Enigma do Mal. O título é O Enigma do Mal. Podemos crer na bondade de Deus? Isso aí. Essa é uma pergunta justa. Sim. E realmente é uma das dificuldades, né, que nós temos com relação à apologética cristã. Não dá para negar isso. Não dá. Porque é o seguinte, cara, muitas pessoas vão realmente dizer que é muito como que a gente pode harmonizar a ideia de um Deus bom com todo o mal que a gente vê no mundo. Isso é verdade, entendi. Tem até um grande, acho que se eu não me engano foi Epicuro que desenvolveu, que se Deus ele é todo bondoso e ele é todo poderoso, por que o mal existe? Sim. Porque se ele é todo bondoso e o mal existe, quer dizer que ele não é todo poderoso então. Porque senão ele poderia tirar o mal. Sim. Se ele é todo poderoso e poderia eliminar o mal, então ele não é bondoso porque ele não fez isso. Mas eu tenho um pensamento de pensar que como nós vamos saber se algo é bom ou se é mal, se nós não temos o oposto. Uhum. Até nos desenhos tem muito esse dualismo, né, de yin e yang, mas Deus ele é bom e permitiu o mal para nós ver o quanto ele é bom. Né? Isso é um dos argumentos que o pessoal defende nesse entendimento. Mas nós temos que entender que nós somos maus, né? Então, o que é mal não é Deus, mas assim, a criação que ele criou, ele permitiu ter essa escolha de ser bom ou mal. E aí nós vamos entrar para a questão teológica, né? Como surgiu a maldade, né? E ao ponto, né? Então é muito complicado de entender isso. Eu acho que a questão teológica não responde. Não tem como, fato, né? Por isso que a gente tem filósofos, né? Sim. Por isso que a gente trabalha com a filosofia. E aquilo, pessoal, se você quer entender isso aí, não é um livro que vai fazer você entender. Não, você tem que ler outras coisas. É muita coisa e talvez você nem chegue numa conclusão 100%, né? Eu queria até indicar um filósofo aqui para você ler que chama Alvin Plantinga, porque ele trata muito com relação a isso. Ele escreveu um livro exclusivo, chama Deus, Liberdade e o Mal, falando só a respeito disso. E num dos outros livros dele, na qual ele toca nesse assunto, ele usa um exemplo interessante, cara, de um mosquito maruim. O mosquito chama maruim, se você digitar no Google, você vai ver o quanto ele é um minúsculo mosquitinho. Precisa de uma lupa para poder ver lá no Google. É minúsculo mesmo. Aí ele dá um exemplo, tipo assim, se você estiver acampando, Jean, e você entrar dentro da sua barraca de camping, não é devido a você não enxergar o mosquito que não significa que ele não esteja lá. Sim. Entende? Porque você olha, entra, você não está vendo esse mosquito, mas quer dizer que ele não está lá? Não quer dizer. Pode ser que ele esteja e você não está enxergando. O que ele quer dizer com essa lógica? Ele quer dizer que talvez Deus tenha as boas razões para permitir o mal na qual nós não consigamos entender. Isso aí. Então o argumento é um argumento interessante, que faz jus aí à questão Sim. lógica e nos leva a refletir sobre esse assunto. Nós vamos mostrar para vocês esse livro aqui. O autor é John Wyndham, da Edições Vida Nova. É aquele tipo de livro que, gente, eu já acho que você já leu esse livro aqui, eu ainda não li também esse livro. Então, assim, o sumário não ajuda em muita coisa. Nós vamos só comentar aqui para vocês. Vale a pena vocês realmente lerem. uma breve explicação aqui sobre o assunto. Exatamente. Depois você tem que, obviamente, ler o livro com calma para que você tenha aí uma consideração maior. E ler também outros filósofos para você, porque esse aqui não é um livro que você vai resolver essa questão. É isso aí. Na verdade, você não vai resolver a questão. Você vai simplesmente ter bons argumentos. Entender a questão. Exatamente. Então vamos apresentar para vocês aqui os detalhes dessa obra aqui. Esse livro aqui, da primeira edição dele, é de 1989. Ele foi reimpresso em 2012. Né? Escrito originalmente em 85, né? Em 85. É um livro um pouco antigo, né? Mas é um assunto que nunca sai da moda, né? Tem aqui um pouco mais de 200 páginas. Isso aí. E aqui tem então um prefácio e aí uma introdução, é lógico, né? Um Deus bom, fazendo uma pergunta aqui, né? Vai explicar. Essa aqui então, para você resolver o problema, você tem que explicar o antecessor antes, né? Uma sequência de pedras de tropeço. Interessante porque ele vai citar o Antigo e o Novo Testamento, as falas de Jesus Cristo,
Né? Como assim existe um Deus bom e a gente está vendo toda essa maldade? Então, as pedras de tropeço, vamos dizer assim, né? Eu ia falar sobre o inferno em si, né? O lugar de os maus para Tecnicamente onde é vão. o mal onde se encerra, né? Sim, Aqui ele fala propõe, né, algumas soluções inadequadas. Por exemplo, você vai ter que ler depois, mas uma das soluções inadequadas que ele coloca, Deus não é soberano. sim. É uma solução adequada? Não é. Entendeu? Ela é inadequada, como ele coloca aqui. Deus então não é bom. Não é onipotente. Entendeu? Não é onipresente. Essas soluções não ajudam. Não ajuda. Então ele vai trabalhar essas questões. Vou falar sobre os aspectos positivos de um mundo deformado, né? O mundo onde nós vivemos, ele vai ter que tratar desses aspectos. E ele trata aqui pelo menos 3, né, aspectos, que é a liberdade e seu preço, a retribuição benéfica, males aparentes e bênçãos reais. Tudo dentro desse aspecto positivo aqui de um mundo deformado. Tipo, é interessante, né? Males aparentes e bênçãos reais, porque, cara, muitas pessoas já passaram por situações ruins na vida que, na verdade, se mostraram depois benéficas. Com certeza. Né? Que trouxeram um avanço na vida da pessoa, mesmo através do sofrimento. Isso é verdade. Isso é um fato, isso acontece com todo mundo. Depois eu vou falar aqui sobre santos de segunda categoria e leis imperfeitas. Ele está trabalhando aqui no Antigo Testamento, né? Aquelas leis que Deus tinha ordenado no Antigo Testamento a respeito disso. As abominações dos pagãos. Depois fala de maldições também. As abominações pagãs deve falar da questão dos cultos, né? De sacrifício, essas coisas, né? Como o ser humano chega nesse nível, né? Depois aqui vai falar sobre o Deus com que temos de tratar. Quem é o Deus, que não vai tratar diretamente com ele. Depois ele traz um estudo aqui e algumas notas adicionais, né, sobre a doutrina do Deus bom, que aí então ele faz o contraponto, né? Sim. E depois fala sobre o mal no mundo, da natureza e o destino da filha de Jefité, que são notas adicionais. Quem conhece o livro de Juízes sabe a respeito do que aconteceu aqui com a filha de Jefité, né? Isso aí. É um livro pequeno, mas ele é bem denso. Ele é bastante, cara. Você vai catar aqui, as letras não é tão grande, né? Tem pouca nota, pouca margem, então é uma leitura, acho que vai ser um pouco pesada, assim. Aqui tem algumas notas, né? De introdução. As notas sempre são de final de capítulo. Então. Né? Então sempre você vai achar no final do capítulo. O que é ruim, eu detesto o livro assim, cara. Sim. Muito trabalho para você ficar... E parágrafos muito grandes assim, e acaba cansando um pouco a leitura de... Você não consegue andar muito. Ainda mais aqui na nota, ele cita muitos versículos. Informações importantes. Então você tem que ficar voltando e conferir com a Bíblia. Então isso acaba demorando a sua leitura de entendimento, né? É verdade. Porque quando o autor está citando um versículo, se você não... É difícil você bater o olho no versículo e falar, pô, isso aqui é exatamente isso. Então você tem que pesquisar na Bíblia. Então você tem que ficar toda hora folheando a Bíblia junto com o livro. Isso aí acaba dificultando um pouco a leitura. Né? Aqui ela está falando sobre males aparentes, né? Tipo, o sofrimento é limitado. O sofrimento pode estimular a vida espiritual. Nosso bem supremo através do sofrimento. As bênçãos da ignorância. Não tem aquele ditado? Há bens que vêm para mal, como que é? Há mal que vem para o bem. Há bem que vem para mal. Então muitas vezes é isso aí. Muitas vezes acontecem as coisas ruins na nossa vida, ou Deus permite que isso aconteça, para que nós tenhamos um crescimento, né, na nossa vida, e lá na frente nós vamos entender o porquê disso. Agora, indiferente de nós termos ou não uma resposta final para a questão do problema do sofrimento, uma coisa eu tenho certeza, cara. Porque assim, Deus ele se identifica conosco, inclusive no sofrimento. Com certeza. Porque você que é um cristão ortodoxo sabe que Cristo, o próprio Deus, ele se encarnou, ele viveu entre nós, ele morreu na cruz justamente para expiar os nossos pecados, ele sofreu absurdamente por isso. Sim. Então, uma resposta nós temos. Deus permite o sofrimento, não quer dizer que ele não nos ama, porque ele nos ama. Nos ama. Porque ele mostrou isso na pessoa de Jesus Cristo. E muitas vezes é por causa de permitir o sofrimento que ele nos ama. É como fosse algo para dar uma lição na nossa de vida de nós. Né? E acho que a maior lição que a gente aprende é com o próprio Cristo. Sim. Né? Que se submeteu a um sofrimento extremo para que nossos pecados fossem expiados. Então, assim, nós temos pelo menos uma resposta parcial. Não é porque Deus não nos ama que ele permite o sofrimento, porque ele demonstrou o seu grande amor por nós em Cristo. Então, nós temos um caminho. Agora, as outras respostas talvez elas nunca venham de forma perfeita, de forma explícita. Mas, como eu falei, tanto aqui o nosso querido
John Wyndham, como também Alvin Plantinga, Jonas Madureira, Felipe Fontes, aí falando de brasileiros, né? Timothy Keller, são filósofos e teólogos que têm argumentado, né, dando bons argumentos de por que o mal existe, sem a necessidade de nós tirarmos alguns atributos de Deus. Sim. Vale a pena você conhecer aí, a gente vai apresentar vários livros aqui ao decorrer dessa série. Isso aí. Valeu? Se você quer ficar ligado, então, nessa série de apologética, como série de comentários bíblicos, como de filosofia, como de cosmovisão e ciência e fé, se inscreve no nosso canal, porque tem muita coisa boa aí pela frente, pelo menos aí por uns 2 anos, eu fiquei sabendo, hein? Ó, e vai ter sorteio de livro, viu? Vai ter sorteio. Daqui a pouco nós vamos apresentar alguns livros que a Nós gente não vai sabemos sortear. quando. Ninguém sabe. Então, mas fica Nem os ligado. editores sabem. Mas Mas um fica dia ligado. terá. E para você saber, você tem que se inscrever no canal. Valeu. E acompanhar nós. Tchau, tchau.